Terminei com a mulher que eu amava por causa da família dela. Conheci Sara na igreja e foi amor à primeira vista. Em poucas semanas estávamos juntos e eu acreditava, de verdade, que ela poderia ser a mulher da minha vida. Tudo parecia leve, natural, até eu conhecer os pais dela. Na primeira conversa séria que tivemos, o pai dela disse com a maior tranquilidade do mundo que o casamento estava marcado para dali a 3 meses. Achei que fosse uma piada. Não era. Eles haviam decidido que nós nos casaríamos, mesmo depois de apenas 2 semanas de namoro. O mais assustador foi perceber que Sara não parecia tão surpresa quanto eu. Quando a questionei, disse que os pais tinham feito isso sem avisá-la, mas aos poucos ficou claro que ela concordava com a sua ideia. Aquilo me deixou inquieto. Procurei meus pais, contei tudo e ambos disseram a mesma coisa. Era cedo demais, e aquilo era um sinal de alerta. Mesmo assim, tentei conversar com os pais dela. Disse que gostava de Sara, que queria continuar o relacionamento, mas que não estava pronto para casar. A reação foi imediata e agressiva. Fui acusado de querer usar a filha deles, de não ser um homem sério. Disseram que eu iria me casar com ela, gostando ou não. Saí daquela casa com o coração acelerado e a cabeça em caos. No dia seguinte, conversei com Sara a sós. Esperava apoio. Esperava que ela entendesse meu medo. Em vez disso, ela disse que não via problema nenhum em casar tão rápido, que já pensava nisso desde antes mesmo de começarmos a namorar. Disse que os pais apenas tinham se expressado mal, mas que a intenção era boa. Naquele momento, percebi que não era só a família. Ela também queria aquilo. Terminei com ela naquele dia. Doeu mais do que eu esperava. Mesmo assim, continuamos nos vendo por um tempo. Ela aparecia com doces, com presentes, com desculpas para ficar perto. Eu gostava da companhia dela. Era difícil dizer não. Os pais dela também não desistiram. Passaram a ir até minha casa, levar bolos, tentar convencer meus pais de que eu estava cometendo um erro. Acabei cedendo e voltamos a namorar, com a promessa de que tudo seria mais calmo. Por alguns meses foi maravilhoso. Éramos felizes. Criamos memórias, planos, sonhos. Eu quase acreditei que tudo tinha se resolvido. Até que os comentários sobre casamento voltaram. Vestidos, datas, insinuações. Pressão disfarçada de carinho. Quando percebi, estava de novo sendo empurrado para uma decisão que não era minha. Confrontei os pais dela. A resposta foi a mesma de antes. Se eu pretendia me casar um dia, o momento não importava. Quando falei com Sara, ela repetiu exatamente o que eles diziam. Foi aí que entendi que nada tinha mudado. Terminei com ela pela segunda e última vez. Doeu muito mais dessa vez, porque eu realmente a amava. Mas percebi que, se ficasse, passaria a vida inteira tentando agradar uma família que nunca respeitou meus limites. Às vezes, amar alguém não é suficiente. Quando a família entra no relacionamento como uma força de controle, o amor sozinho não consegue sustentar tudo. Expondo a traição da minha melhor amiga e pagando o preço no meu próprio casamento. Era a despedida de solteira da minha melhor amiga, Laura. Eu era a madrinha de honra e estava genuinamente feliz por ela. Ela ia se casar com o namorado do ensino médio, Anthony, que também era meu irmão. Durante a viagem, Laura decidiu contratar dançarinos. Aquilo já me deixou desconfortável, mas nada me preparou para o que vi depois. Ela dormiu com todos eles. Um por um. Quando confrontei Laura, dizendo que aquilo era errado e que ela precisava contar a verdade para Anthony, ela me ameaçou. Disse que, se eu abrisse a boca, contaria ao meu namorado, Todd, sobre o meu passado como artista adulta. Fiquei encurralada. De um lado, meu irmão. Do outro, minha melhor amiga. E um segredo que eu ainda não estava pronta para revelar. Quando voltamos da viagem, Anthony perguntou como tinha sido. Laura sorriu, sem culpa alguma, e disse que tinha sido relaxante. Aquilo me corroía por dentro. Eu não conseguia mais dormir direito, nem pensar em outra coisa. Decidi que ele precisava saber. Convidei Laura para um brunch. Coloquei meu celular discretamente gravando e conduzi a conversa com cuidado. Falamos da viagem, do resort, dos homens que estavam lá. Ela riu, se abriu e confirmou tudo.
Disse qual deles tinha sido o melhor. Eu consegui o que precisava. Assim que saí do restaurante, liguei para meu irmão. Mostrei o áudio. O rosto dele desmoronou enquanto escutava. Ele não gritou. Não chorou. Apenas ficou em silêncio. Pedi desculpas, mas ele disse que precisava saber com quem estava prestes a se casar. 2 semanas antes do casamento, Anthony cancelou tudo, usando outra justificativa para me proteger. Laura me ligou aos prantos, dizendo que ele tinha terminado. Fingi surpresa. Continuei sendo sua amiga. Ela passou meses no meu sofá chorando, tentando juntar os pedaços. Eu estive lá por ela, mesmo depois de tudo. O tempo passou. Todd me pediu em casamento. Aceitei, acreditando que finalmente tudo estava dando certo. No dia do meu casamento, enquanto eu caminhava até o altar, o celebrante perguntou se alguém se opunha. Uma voz respondeu. Eu. Era Laura. Ela acusou na frente de todos que fui eu quem destruiu o casamento dela. Disse que sabia da gravação. Disse que contou a Todd sobre meu passado. E pior, afirmou que estava se envolvendo com ele havia meses. Correu até ele, beijou-o diante de todos e disse que se alguém fosse se casar naquele dia, seria ela. Eu saí correndo, em choque, sem entender como tudo tinha desmoronado daquela forma. Anthony veio atrás de mim, me abraçou enquanto eu chorava, repetindo que ficaria tudo bem. Eu perdi minha melhor amiga. Perdi meu casamento. Mas ainda acredito que fiz a coisa certa ao não deixar meu irmão se casar com uma mentira. Às vezes, dizer a verdade tem um custo alto demais. Mas viver com ela ainda é melhor do que viver sabendo que se calou. Meu irmão sempre foi o filho dourado. Até destruir meu casamento e revelar um segredo devastador. Meu irmão sempre foi o filho favorito, o caçula, o protegido. Eu cresci sabendo que qualquer erro dele seria perdoado, enquanto os meus eram ampliados. Ainda assim, nunca imaginei que isso culminaria no dia do meu casamento. Algumas semanas antes da cerimônia, ele me pediu permissão para pedir a namorada em casamento durante a recepção. Eu disse, não. Aquilo era o meu dia. A resposta não foi aceita. Meus pais apareceram na minha casa gritando comigo, dizendo que eu estava sendo egoísta. Minha mãe perdeu o controle. Chegou a ameaçar destruir o vestido da minha noiva. Só parou quando eu disse que chamaria a polícia. Eles foram embora, mas deixaram claro de que lado estavam. No dia do casamento, achei que o pior já tinha passado. Até que vi a namorada do meu irmão chegar vestida de branco. Engoli seco. Durante o corte do bolo, ouvi um grito. Sim. Virei e vi meu irmão ajoelhado, pedindo a namorada em casamento, no meio da minha festa. Antes que o Bicio pudesse reagir, a madrinha de honra derramou vinho tinto neles. Foi um acidente, mas meu irmão enlouqueceu. Começou a gritar, acusar, humilhar a madrinha até ela chorar. Tentei intervir. Ele me empurrou. Empurrei de volta. Em segundos, estávamos brigando na frente de todos. A polícia foi chamada. Meu irmão continuou discutindo com os agentes e acabou passando a noite na cadeia. No dia seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Meus pais, ligando da Itália, tinham perdido meu casamento para viajar. Eles já tinham ouvido a versão do meu irmão. Exigiram que eu pagasse a fiança dele, que eu comprasse um vestido novo para a noiva dele, que eu consertasse tudo. Foi aí que eu explodi. Joguei na cara deles cada episódio de favoritismo desde a infância. Como ele sempre foi priorizado. Como eu sempre fui responsabilizado. Disse que não pagaria nada. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Mais tarde, enquanto tentava cuidar da minha esposa, recebi uma ligação do meu irmão. Bêbado. Rindo. Ele disse que nossos pais garantiriam que toda a herança fosse dele. Que eu não receberia nada. E então soltou a bomba. Eu não era filho biológico deles. Eu era fruto de um caso do meu pai. Fui criado por obrigação. Um erro. Tudo fez sentido. Naquela noite, fomos confrontados novamente. A discussão virou outra briga. A polícia voltou. Dessa vez, eu também fui preso. Minha esposa me tirou de lá. Meu irmão ficou. No caminho para casa, contei tudo a ela.
Ela segurou minha mão e disse que ficaríamos bem. Que família é quem escolhe ficar? Anos depois, reconstruímos nossa vida. Renovamos nossos votos, tivemos um filho. Meus pais morreram em um acidente. Meu irmão herdou tudo e perdeu tudo tão rápido quanto ganhou. Tentou voltar, pedir perdão. Eu bloqueei. Escolhi a paz. Passei a vida inteira tentando ser aceito por uma família que nunca me viu como um deles. Hoje sei que não preciso mais disso. Tenho a minha própria família. E isso é o suficiente.